O horário do casamento estava se aproximando, e quase todos os convidados já haviam chegado. Meu ex-marido, em um esforço desesperado para manter as aparências, disse à família da noiva que não permitiria que a família do noivo entrasse na sala de espera deles. Ele parecia perdido e desorientado, sem saber o que fazer na frente do salão de cerimônia. Enquanto isso, meu tio e minha tia saíram da sala, acompanhados por 2 homens robustos. Um dos homens se dirigiu ao meu ex-marido. Você é John? Está sob prisão imediata por fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio e contratar um advogado. Por favor, venha conosco. Que tipo de fraude eu fiz? O que está acontecendo? Mãe, pai, eu me sinto tão injustiçado. Eu não fiz nada. Meu ex-marido exclamou, desesperado. Eu apareci diante dele, vendo choque em seus olhos. Meus ex-sogros olharam para mim, hipnotizados, como se tivessem visto um fantasma. Você está dizendo que não fez nada? Você mentiu sobre o divórcio depois de cometer adultério. E tudo sobre ser proprietário de uma empresa de restaurantes também era uma mentira. Soube que sua cafeteria esteve em funcionamento por mais 2 anos e depois fechou. Você achou que eu não sabia que você estava seduzindo mulheres, extorquindo dinheiro delas e saindo para jogar golfe? Minha ex-sogra, furiosa, agarrou meu cabelo e gritou: como você ousa mentir, sua mentirosa? Porque esta mentirosa não pode controlar meu filho como ela deseja. Então está mentindo. Se você quer prender alguém, deveria prender essa golpista. Você acha que serei tratada como uma tola como antes? A família do meu tio é como uma família para mim. Você está tentando enganá-los? Eu não vou tolerar o seu esquema. Vou processar você por tudo que fez comigo antes. Então saiba disso. Afastei minha ex-sogra, e só então meu ex-marido percebeu que sua futura família e eu éramos muito próximos. Ele se ajoelhou no local. Eu estava errado, sogro. Me desculpe se fui chamado assim. Acabou, por favor, tenha misericórdia de mim. Querida, você pode me dar só mais uma chance? Eu estava realmente errado. Os policiais olharam para meu ex-marido com uma expressão chocada e o levantaram. Quando ele foi levado pela polícia, minha ex-sogra finalmente implorou ao meu tio: meu filho pode ter algumas falhas, mas ele pode cometer um erro ou 2 quando é jovem. Por favor, perdoe-o só desta vez. Por que eu deveria perdoá-lo? Esse é o cara que tentou arruinar a vida da minha filha, e vocês trataram nossa Samantha tão mal com absurdos porque ela estava sozinha. Seu filho a divorciou sem nem pagar pensão alimentícia. Nós vamos devolver tudo. Meus ex-sogros se ajoelharam na frente dele, implorando por misericórdia enquanto os outros assistiam. Depois disso, meu ex-marido foi considerado culpado de fraude matrimonial, com base no meu depoimento e nas fraudes que ele cometeu contra mim e várias outras mulheres. Ele foi condenado à prisão. A filha do meu tio ficou chocada e teve dificuldades por um tempo, mas conheceu um homem bom e se casou com ele alguns anos depois. Eu compareci ao casamento como parte da família. Desde então, não tive notícias do meu ex-marido e dos meus ex-sogros. Não acho que as pessoas realmente mudam. Mudei-me para um lugar mais perto da casa do meu tio e estou indo bem. Encontrei um bom parceiro e me casei com o dono da padaria que fornece sanduíches e torradas para o nosso café. Agora, estou vivendo feliz com meu filho, minha filha e meu marido. Dizem que as pessoas colhem o que plantam. Fazendo muitas coisas boas na vida. Espero que meus filhos vivam uma vida menos sofrida. Aqueles que ouvem minha história, desejo toda felicidade. Oi, sou uma mulher na casa dos 50 anos. Meus pais faleceram quando eu era muito jovem, então fui morar com minha avó. No primeiro ano do ensino médio, minha avó também morreu, me deixando sozinha. Minha tia-avó morava a 2 paradas de ônibus da minha casa e me visitava algumas vezes por semana, trazendo comida e, às vezes, cozinhando para mim. Ela sabia que seria difícil para mim ir para um orfanato aos 17 anos, e mesmo que eu tivesse ido, seria complicado voltar após apenas 1 ano. Minha tia-avó se ofereceu para cuidar de mim, então continuei morando na casa onde vivi com minha avó. Ela respeitava meu desejo de ficar lá e eu era extremamente grata por isso, pois ela poderia facilmente ter me levado para morar com ela. Algumas vezes, eu visitava minha tia-avó, e uma dessas visitas se destacou na minha memória.
Um domingo de manhã, fui à casa dela e encontrei um bilhete dizendo que ela tinha ido buscar água na montanha atrás da casa. Enquanto esperava, subi ao segundo andar e olhei pela janela. Foi então que vi algo suspeito. Um homem saindo do quintal do meu tio, carregando um grande saco preto e olhando ao redor com nervosismo. Instintivamente, soube que ele era um ladrão. Rapidamente, liguei para a polícia e corri para a casa do meu tio. Quando o ladrão abriu a porta para sair, bloqueei a passagem com meu corpo, impedindo sua fuga. O ladrão ficou furioso, xingando e tentando me intimidar, mas eu não cedi. Desesperado, ele tentou escalar o muro para escapar. Felizmente, 2 policiais chegaram a tempo e o capturaram assim que ele atravessou o muro. Meu tio, cuja família tinha saído para um passeio matinal, ficou em choque ao saber do ocorrido. Ao abrir o saco que o ladrão carregava, meu tio caiu de joelhos. Dentro do saco, havia notas de libras esterlinas, joias caras, louças finas e pinturas valiosas que ele tinha adquirido para se preparar para emigrar para a Inglaterra. Samantha, você salvou minha família, disse meu tio, com gratidão nos olhos. Se não fosse por você, teríamos emigrado sem dinheiro suficiente para comprar uma casa. Não foi nada comparado ao que devo à minha tia-avó, respondi, sentindo-me feliz por ter ajudado. A família do meu tio também me agradeceu várias vezes, e minha tia-avó, emocionada, me chamou de seu amuleto da sorte. Essa experiência fortaleceu ainda mais os laços familiares e me fez perceber o quanto somos importantes uns para os outros em momentos de necessidade. Se Samantha não tivesse vindo, quem sabe o que poderia ter acontecido? Mesmo quando você for para a Inglaterra, não deve esquecer a Samantha. Antes de emigrar, ele me deu dinheiro suficiente para cobrir minhas despesas de vida por cerca de 2 meses. A imigração para a Inglaterra exigiu um grande gasto, e a incerteza era palpável. Então, mesmo que eu tenha conseguido pegar o ladrão, meu tio ainda teria dificuldades em cuidar de mim. Obrigada por tudo, eu disse quando fui ao aeroporto com minha tia-avó. Samantha, se você trabalhar duro, dias melhores certamente virão. Faça tudo com diligência e, por favor, cuide bem da minha mãe também, foram as palavras que ele me deixou antes de embarcar no avião com sua família. Minha tia-avó não tinha mais ninguém além de mim, e assim restaram apenas nós duas. Decidi me mudar para a casa dela e passei meu último ano do ensino médio e meu 2º ano de faculdade morando com ela. Apesar de sua idade avançada, ela era uma mulher saudável e vigorosa. No entanto, eventualmente, sua saúde começou a declinar e ela contraiu pneumonia, vindo a falecer. A família do meu tio não pôde vir imediatamente porque tinham suas próprias dificuldades na Inglaterra. Então, procurei uma funerária, assumi o papel de chefe da família e organizei o funeral. 2 dias depois, meu tio finalmente chegou. Ele segurou minhas mãos e, com lágrimas nos olhos, disse: "Nós realmente lhe devemos, Samantha. Nunca esqueceremos sua bondade." "Você está dizendo isso porque minha tia-avó era como uma avó para mim", respondi, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Após o funeral, meu tio me deu uma notícia surpreendente. Minha tia-avó tinha deixado uma quantia de dinheiro para mim. "Tio, sinto muito, mas não posso aceitar isso. Eu já recebi tanto por ter ficado na casa dela", disse eu, tentando recusar. "Se você não aceitar, também ficaremos mal. Não poderemos olhar para o rosto da minha mãe", ele insistiu. "Então, por favor, aceite. Como você pode viver se tentando pagar por tudo? Se você viver uma vida boa e trabalhadora, isso já é suficiente. Por que você deveria reembolsar? Nós também recebemos amor de você." Ele me deu um tapinha nas costas enquanto eu chorava. Vi muitas pessoas ao meu redor enfrentando dificuldades por causa de parentes que eram frios com as crianças em situações similares à minha. Mas naquela época, eu realmente me senti abençoada por ter tido o apoio da minha tia-avó e da família do meu tio. Essa experiência me ensinou o valor da gratidão e da bondade familiar, e como, mesmo nos momentos mais difíceis, o apoio mútuo pode fazer toda a diferença. Sempre me considerei sortuda e me esforcei para não ser mesquinha com os outros. Minha tia-avó sempre dizia: "Se você puder ajudar alguém, deve fazê-lo." Após me formar na faculdade, não consegui um emprego imediato, então decidi abrir uma cafeteria. Usei o dinheiro da venda da casa que minha avó paterna havia deixado para mim. Acreditei que seria melhor ter meu próprio negócio do que trabalhar para outra pessoa. A cafeteria estava localizada em uma cidade universitária.
então estava sempre cheia de jovens. Foi lá que conheci meu futuro marido. Ele queria deixar seu emprego e abrir sua própria cafeteria. Então ele veio até mim várias vezes com inúmeras perguntas. Eu compartilhei tudo o que sabia e também o informei sobre o que era popular ao lado da minha cafeteria. Eu queria ajudar aquela pessoa a ter sucesso tanto quanto eu mesma havia recebido ajuda. Além disso, às vezes oferecíamos bolsas de estudo para nossos trabalhadores em tempo parcial, o que também me aproximou dele. Eventualmente, acabamos nos casando. Naquela época, eu não sabia que esse casamento se tornaria o momento da minha vida em que mais me sentiria enganada. No início, meu marido parecia perfeito. Amigável, gentil, sempre o primeiro a sorrir e extremamente atencioso. Quando conheci seus pais antes do casamento, ele disse: "Mãe, pai, Samantha é realmente uma pessoa incrível." Em uma cidade universitária, ela se tornou a dona da cafeteria mais popular. Ela conseguiu isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela é realmente admirável. Se eu me casar com alguém assim, sei que tudo ficará bem. Seus elogios constantes para os pais, que inicialmente desaprovavam meu histórico familiar, me tocaram profundamente e me fizeram acreditar que nosso casamento seria um sucesso. Mesmo após o casamento, ele continuava a ser bom para mim. Era sempre o primeiro a chegar na cafeteria, preparando tudo e cuidando da limpeza. No entanto, logo percebi que tudo não passava de um ato para me enganar. Cerca de 6 meses depois de nos casarmos, meu marido começou a falar sobre querer independência. Mesmo que o nome da cafeteria seja diferente, vou garantir que seja uma segunda loja. Vou colocar isso na placa e ver o quanto posso administrá-la sozinho, ele disse, revelando suas verdadeiras intenções. Fiquei chocada e desolada ao descobrir que seu comportamento exemplar era apenas uma fachada. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre confiar nas pessoas e a importância de estar atenta aos sinais. Apesar da dor e da decepção, continuei a administrar minha cafeteria com dedicação, mantendo os valores de ajuda e generosidade que sempre guiaram minha vida. Sendo honesta, já que sou a chefe, até os trabalhadores em tempo parcial às vezes me veem como alguém que não está realmente trabalhando. Certo dia, disse ao meu marido: "Quem te disse para largar o emprego tão cedo? Considerando sua situação financeira, você deveria ter verificado cuidadosamente se podia abrir uma cafeteria antes de tomar essa decisão. Você tem talento, mas acho que é um pouco imprudente." Enquanto eu ganhava muita experiência prática na minha própria cafeteria, ele me implorava todos os dias, como uma criança. No final, eu não tive escolha a não ser ceder. Meu marido estava tão empolgado com a ideia que, no dia seguinte, ele já havia alugado um local para a nova cafeteria. Ele trouxe tudo, desde o design do interior até os eletrodomésticos de cozinha. Fiquei surpresa com o quanto ele havia planejado em segredo. Conforme prometido, meu marido colocou na placa da nova cafeteria que ela era a segunda loja do nosso café original. Ele passava os dias indo e voltando entre as duas cafeterias por cerca de 3 meses. Eu estava preocupada que a nova cafeteria não fosse bem e que ele estivesse se sobrecarregando, mas, para minha surpresa, graças ao nosso trabalho árduo, a nova cafeteria se estabilizou mais rápido do que esperávamos. Após quase um ano, os lucros também melhoraram significativamente. Cara, agora você não precisa se preocupar mais. Daqui para frente, concentre-se apenas na sua cafeteria. Afinal, eu também sou dono de uma cafeteria que está dando muito dinheiro, ele disse, com um sorriso de satisfação. Eu realmente não esperava que tudo desse tão certo tão rapidamente. Esses dias, cafeterias que vendem iogurtes especiais estão populares, então precisamos ficar de olho nas tendências, aconselhei. Mas meu marido estava tão empolgado que parecia não me ouvir direito. Com o tempo, ele começou a mudar. Aos poucos, ele passou a chegar em casa cada vez mais tarde. Em algumas noites, nem sequer voltava para casa. Ele sempre justificava dizendo que era por causa da cafeteria. Os materiais não chegaram a tempo ou houve um problema com a instalação eram desculpas frequentes. Eu tentei entender e ser paciente, afinal, compreendi as dificuldades de administrar um negócio. No entanto, ele começou a não atender minhas ligações, e mesmo quando eu pedia para conversar, ele evitava o assunto. A distância entre nós crescia a cada dia. Eu me perguntava o que estava realmente acontecendo, pois sentia que algo não estava certo. Apesar de todas as dificuldades, continuei focada na administração da minha cafeteria, tentando manter a calma e encontrar uma maneira de resolver a situação.
Ele não entrava em contato comigo e não respondia às minhas ligações. Tornou-se comum ele não vir à minha cafeteria e passar mais dias sem sequer voltar para casa. Ocasionalmente, eu ia até a cafeteria do meu marido, mas ele sempre estava ausente. Não importava quantas vezes eu passasse por lá, ele nunca estava presente. Só percebi que algo estava realmente errado quando um dia notei que a placa havia mudado. O design da placa não mencionava mais que era a segunda cafeteria e até o nome havia sido alterado. Achei tudo muito estranho, então decidi investigar. Descobri que meu marido havia registrado a patente das receitas de iogurte que eu fazia. Tentei cancelar, mas, enquanto isso, a patente foi aprovada e eu não tinha mais nada a fazer. Abalada, o número de clientes na minha cafeteria começou a diminuir gradualmente e até os trabalhadores em tempo parcial se demitiram. Então, percebi algo ainda mais chocante. Meu marido havia levado o fabricante de sobremesas do nosso café. O funcionário acreditou nas palavras do meu marido, que disse que eu havia concordado com a mudança deles. Eles foram para lá felizes, pensando que o salário deles seria aumentado. Quando descobriram a verdade, sentiram-se mal, mas já era tarde. Eu compreendi que a razão pela qual os funcionários não me contaram era porque sabiam que era meu marido fazendo isso pelas minhas costas. Não disse uma palavra e os deixei tomar sua própria decisão. Senti-me profundamente traída, não apenas pelo meu marido, mas também pela equipe. Continuei tentando entrar em contato com meu marido, e eventualmente ele atendeu. "Por que você está me incomodando? Isso é muito irritante", ele disse. "O que aconteceu? Alguma espécie de guerra? Onde você está? Eu realmente preciso te ver, então me diga onde você está, senão eu também não vou deixar isso quieto", respondi, desesperada. Quando meu marido finalmente me disse onde ele estava, descobri que ele estava hospedado em um hotel de luxo. Naquele dia, vi meu marido saindo de lá de braços dados com outra mulher. Meu corpo inteiro tremia e eu não conseguia me acalmar, mas não tinha escolha a não ser assistir. Assim que meu marido saiu do hotel, ele se mudou para outro lugar. Eles estavam claramente tentando me impedir de ir vê-los naquele hotel. Esperei pacientemente até que eles saíssem e então me aproximei. Meu marido nem piscou, parecendo irritado. "Como você chegou aqui? Você está me seguindo agora?" "Estou realmente enlouquecendo", ele disse, agarrando meu braço e me afastando da mulher. "Por que você é tão desligada? Você não sabe que se eu não..." Ele começou a falar, mas eu o interrompi. "Se você não o quê? Trair e destruir tudo que construímos juntos. Como você pôde fazer isso comigo, com a nossa cafeteria, com a nossa vida?" Eu perguntei, minha voz tremendo de emoção. Ele me soltou e olhou para mim com desprezo. "Eu fiz o que precisava fazer para ter sucesso. Você nunca entenderia. Agora, saia do meu caminho e deixe-me viver minha vida." Senti uma dor profunda no peito, como se meu coração estivesse sendo esmagado. Não havia mais nada a dizer. Saí de lá, deixando para trás a vida que conhecia, decidida a começar de novo, a reconstruir minha vida e minha cafeteria do zero, sem ele, sem as traições que ele trouxe para minha vida. Fui para casa, desesperada, depois daquela cena no hotel. Decidi ligar para meu marido e tentar entender o que estava acontecendo. Quando finalmente atendeu, ele foi direto. "Vou te contar tudo, mas uma coisa de cada vez. Mesmo que as pessoas vivam juntas por 10 ou 20 anos, ainda assim se separam. Não se agarre a mim só porque vivemos juntos por 1 ou 2 anos. Você é do tipo que não consegue deixar ir." Chocada com as palavras frias do meu marido, fui até a casa dos meus sogros, buscando algum apoio. Mas minha sogra foi ainda mais cruel, me deixando do lado de fora da porta. "Ouvi dizer que você seguiu o John e causou uma cena", ela disse. "Às vezes, as pessoas mudam de ideia. Você vive uma vida muito desleixada. As pessoas precisam ser organizadas e saber como fazer e desfazer laços." "Sogra, isso não é algo que se resolve assim. Eu sou esposa dele e nós não estamos divorciados. Ele está vendo outra mulher e nem sequer volta para casa", eu implorei. "Então se divorcie", ela respondeu friamente. "Se você é tão carente de compreensão, deveria simplesmente se divorciar dele. Crianças de famílias problemáticas nunca dão certo. Quando algo acontece, sempre fingem ser vítimas. Você tratou meu filho tão mal. O John, que sempre foi tão gentil, sempre ficou do seu lado. Agora,
Vá embora e não volte. Fiquei sem palavras diante das acusações ridículas da minha sogra. Até meu sogro gritou de dentro da casa: "Você vai envergonhar o bairro. Apresse-se e vá embora." Foi então que percebi que a família tinha planejado me expulsar. Eles queriam me tirar de cena, e eu não podia mais vender os iogurtes e bebidas que eu mesma criava na minha cafeteria. Meu marido nunca teve sentimentos por mim. Ele apenas precisava do meu cardápio, das minhas dicas e truques. Eu perdi tudo da noite para o dia. Logo, os papéis do divórcio chegaram, alegando que eu tinha problemas mentais, com delírios de ciúme extremo, diagnosticado como síndrome de Otelo. Após o divórcio, vivi entorpecida, como se minha mente estivesse em outro lugar. Um dia, vi no noticiário um cidadão pegando um carteirista e me lembrei de como acalmei o ladrão na casa do meu tio quando era jovem. Pensei em minhas tias e tio e decidi acreditar novamente nas palavras do meu tio. Se eu trabalhasse duro, poderia alcançar qualquer coisa. Reuni a coragem que tive quando capturei o ladrão e decidi começar de novo. Até então, não havia tocado no dinheiro que minha tia-avó me deu. Usei essa poupança e comecei a estudar sobre café com um barista licenciado no exterior. Especializei-me em estudar quais sobremesas combinavam bem com quais bebidas, e anteriormente, já havia criado cardápios de sucesso. Trabalhei arduamente para aprender tudo o que podia sobre a arte do café e a combinação perfeita de sabores. Com o tempo, abri uma nova cafeteria, começando do zero. Foi um desafio, mas eu estava determinada a não deixar que o passado me definisse. As palavras de encorajamento do meu tio e o apoio de minha tia-avó me deram a força que eu precisava para seguir em frente. Minha nova cafeteria prosperou, atraindo clientes com suas combinações únicas de bebidas e sobremesas. Aprendi a confiar novamente, não apenas em mim mesma, mas também nas pessoas ao meu redor. Através de muito esforço e determinação, reconstruí minha vida e meu negócio, tornando-me mais forte e resiliente do que nunca. Com base no que vinha à minha mente, criei cardápios fundamentados em dados de uma análise de mercado completa. Escolhi uma loja pequena em uma nova cidade onde havia muitos jovens, mas ainda poucas cafeterias. Passei meus dias trabalhando no café desde o amanhecer até tarde da noite. Era um tempo em que eu estava apenas trabalhando intensamente, sem perceber como o tempo passava. Sentia-me injustiçada por causa do meu ex-marido e da família dele. Quando a nostalgia me atingia, aguentava esses tempos difíceis com o pensamento de que teria sucesso e mostraria a eles que eu podia viver uma boa vida. Depois de cerca de um ano, a fama da nossa cafeteria se espalhou, e muitos blogueiros começaram a visitá-la. Ao mesmo tempo, mais clientes frequentavam o café, que se tornou tão popular que distribuímos bilhetes de entrada em tempos de lotação. Foi então que alguém que estudou panificação no exterior perguntou se eu gostaria de tentar fazer negócios com ele. Estava cautelosa porque já tinha sido traída antes, mas ele já tinha sua própria padaria e estava indo muito bem. "Quero expandir meu negócio e aproveitar nossa cafeteria", disse ele. "Acho que seria bom oferecer algo como torradas ou sanduíches para o café da manhã. Samantha, você administra a cafeteria de forma sistemática. O café é bom e as sobremesas são saborosas. Vamos tentar juntos?" Pensei bastante e pesquisei meticulosamente sobre sua loja e sua reputação. Felizmente, essa pessoa era realmente séria nos negócios e suas palavras não eram conversa fiada. Começamos a trabalhar juntos cautelosamente. Primeiro, decidimos vender apenas torradas. O pão de café da manhã era especialmente popular entre os trabalhadores de escritório que chegavam cedo. Acrescentamos 2 tipos de sanduíches e gradualmente expandimos o cardápio. Ao mesmo tempo, as vendas de café também aumentaram, e outras sobremesas venderam mais do que antes. Quando o café se tornou um grande sucesso, pessoas ocasionalmente me pediam para abrir uma segunda filial. No entanto, sempre que isso acontecia, eu pensava no meu ex-marido e recusava todas as propostas. Estava ansiosa, pois alguém poderia fazer comigo o que ele fez. Mesmo após quase 6 anos desde o divórcio, ainda tinha pesadelos com aquele período. Então, um dia, meu tio veio me ver. Eu não o via há 20 anos. Ele havia trabalhado como advogado na Inglaterra e finalmente retornará. "Como você tem passado, tio? Parece um sonho te ver novamente assim." "Quando pensei em voltar, você foi a primeira pessoa que me veio à mente", ele respondeu com um sorriso caloroso. Foi um momento emocionante, cheio de lembranças e saudades. Relembrei os tempos difíceis,
mas também as lições aprendidas e as conquistas alcançadas. Meu tio ficou impressionado com minha cafeteria e o sucesso que eu havia alcançado. Estou tão orgulhoso de você, Samantha. Você superou tantos obstáculos e ainda assim conseguiu construir algo maravilhoso. Sempre soube que você tinha essa força dentro de você. Com o apoio e encorajamento do meu tio, continuei a administrar minha cafeteria com ainda mais dedicação. Aprendi a confiar novamente, tanto em mim mesma quanto nas pessoas ao meu redor. E, com o tempo, percebi que as cicatrizes do passado estavam começando a cicatrizar. Você foi a primeira pessoa que me veio à mente, disse meu tio, e felizmente você não se mudou muito, então não foi difícil te encontrar. Não é nada além do fato de minha filha estar se casando aqui. Antes de vir para os Estados Unidos, ela disse que conheceu o rapaz enquanto ia e voltava, então nós também ficamos surpresos. Decidimos fazer o casamento assim que chegamos, e espero que você venha também. Aquela criança fofa já vai se casar? É ótimo! Eu definitivamente estarei presente nesse dia. Não, eu não estou te pedindo para vir como convidada. Eu desejo que você esteja junto conosco nos assentos da família. Acho que minha mãe também vai querer isso. Sempre que eu tinha dificuldades na Inglaterra, pensava muito em você. Se você não tivesse encontrado nosso dinheiro valioso, o que eu teria feito? Acho que tudo estava destinado a ser. Não pude manter contato com você porque estava ocupado me ajustando a uma nova vida e ganhando a vida. Espero que possamos viver como uma família agora. Fiquei tão comovida que chorei, lembrando de todos os anos que passei até agora. Depois de ouvir sobre o meu ex-marido e sogros, ele perguntou como tais pessoas poderiam existir. Ele ficou furioso. Não se preocupe, minha esposa e eu vamos garantir que algo assim não aconteça com você no futuro, ele disse, dando-me tapinhas nas costas e me enviando um lindo vestido para usar no casamento. Quando o dia do casamento chegou, vesti o vestido e fui a um salão exclusivo para fazer cabelo e maquiagem. Depois, me dirigi ao hotel onde seria realizada a cerimônia. Cheguei cedo demais, e minha família ainda não estava lá. Enquanto observava a família do noivo, percebi que pareciam um pouco familiares. Olhei mais de perto e reconheci alguém que cantou a música de felicitações no meu casamento. Comecei a tremer e fui ao banheiro para me recompor. Quando saí, me escondi de um lado e observei a família do noivo. Então, percebi que meu ex-marido e meus sogros estavam na sala de espera do noivo. Meu ex-marido estava vestindo um terno de noivo e até tinha flores no peito. Eles estavam animados e sorrindo para seus novos parentes. Senti-me tonta e prestes a vomitar. Agarrando meu tio que havia acabado de chegar, fui para um lugar tranquilo e contei tudo a ele. É verdade. Esse é o homem com quem você se casou? O homem que se aproveitou de você e se divorciou sem pagar um único centavo de pensão alimentícia? Ele nos disse que nunca esteve em um relacionamento porque trabalhava no ramo de restaurantes. Como algo assim pode acontecer? Meu tio tremia de raiva o tempo todo. Entendi, cuidarei disso a partir de agora, disse ele, determinado. Ele me assegurou que eu não precisava me preocupar e que tomaria todas as medidas necessárias para proteger minha dignidade e meu bem-estar. O casamento continuou, mas meu tio se encarregou de confrontar meu ex-marido e a família dele. Ele chamou-os de lado e, com firmeza e autoridade, explicou a situação para todos os presentes. Eles ficaram chocados e envergonhados, sem saber onde enfiar a cara. Mais tarde, meu tio conversou comigo novamente. Samantha, você passou por muita coisa, mas eu prometo que nada disso se repetirá. Estamos aqui para te apoiar, e faremos de tudo para garantir sua felicidade e segurança. Vamos seguir em frente juntos como uma família. Com o apoio do meu tio e de minha nova família, comecei a sentir uma sensação de alívio e esperança. Sabia que o futuro seria melhor, e que, finalmente, estava cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Aos poucos, as feridas do passado começaram a cicatrizar, e eu pude vislumbrar um novo começo, cheio de possibilidades e amor.